O evangelho de hoje é Marcos 12, de 18 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de São Carlos Luanga e companheiros mártires, padroeiro da juventude africana. Era membro do clã de Nigabe e se converteu à fé católica através do testemunho dos missionários da África, mais conhecidos como padres brancos. Em 1885 foi convocado para ser prefeito da Sala Real, durante o reinado de Mwanga II, que empreendeu uma sangrenta perseguição contra os cristãos, vistos como uma ameaça para o reino. O rei Mwanga tinha um verdadeiro harém masculino, formado por seus pajens, dos quais Carlos Luanga era o chefe, que deviam satisfazer todos os seus desejos. O rei não aceitava a desobediência de seus súditos, por isso deu um ultimato a todos os cristãos: ou renegavam a fé, se submetendo aos seus caprichos sexuais, ou à morte. Carlos e os demais pajens, com idades entre 14 a 30 anos, preferiram aceitar todas as tribulações. Alguns foram decapitados e outros queimados vivos. Em 1886, Carlos Luanga foi o primeiro a morrer, queimado vivo, para dar chance de que os demais escapassem da morte, renegando sua fé. Mas de nada adiantou, pois eles preferiram ser fiéis a Deus. São Carlos Luanga e os 21 mártires foram beatificados pelo Papa Bento XV e canonizados pelo Papa Paulo VI no dia 18 de outubro de 1964, na presença dos padres no Concílio Vaticano II. Pegarei na tua mão, se tiveres que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlos Luanga e dirigidas ao jovem Quisito, que morreu com ele, com apenas 14 anos de idade, mostrando a coragem que devemos ter para seguir o Cristo. E o evangelho de hoje segue com as tentativas de pegarem Jesus, o colocam à prova novamente. Porém, hoje são o grupo dos saduceus que questionam dessa vez. Aqueles que negavam a ressurreição dos mortos faziam parte da elite aristocrática e sacerdotal, tinham interesses e aproximação com os romanos. Por isso, são opositores de Jesus. Chama a atenção a situação que é colocada a Jesus como uma espécie de alegoria. No entanto, a resposta de Jesus carrega tanta autoridade que até um mestre da lei se aproxima, como diz na sequência do texto. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, porque não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, estas são as palavras de Jesus. Eu peguei aqui para a gente refletir. Creio na ressurreição dos mortos, creio na vida eterna, creio na comunhão dos santos, creio na sabedoria e autoridade de Jesus diante de tantas perseguições e investidas. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos,
Não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Jesus não só responde com autoridade, como também traz para os saduceus e também para cada um de nós a importância de conhecer as Escrituras e crer no poder de Deus. E afirma: com efeito, quando os mortos ressuscitarem. Aqui ele não diz se ou já pensou, ele afirma com autoridade. Logo em seguida, traz a passagem da sarça ardente e finaliza com sua resposta dizendo: ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Hoje em dia, ainda há quem não acredite, como também os que acreditam, mas por interesses, busca desenfreada do poder e regalias, ou até mesmo por não estarem dispostos a renunciar às suas vontades e desejos, se esquivam de conhecer, ou se aproximar verdadeiramente de Deus, e o pior, ainda querem apagar Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você não tenha dúvida, e muito menos medo de se abrir à graça de Deus em nossa vida. Jesus veio para que todos nós fôssemos salvos. Ele pregou, ensinou, testemunhou o amor de Deus por cada um de nós, se entregou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Anunciou o reino de Deus e o que nos espera na eternidade. Porém, para alcançarmos, precisamos crer, como também testemunhar a misericórdia e o amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, por mim e por você. Amém?